Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e tô aqui hoje para te fazer um convite muito especial. A minha companheira Juva Lauer teve uma conversa muito interessante com a Tainá Miller e com o Rodrigo Santoro sobre a carreira, o trabalho deles e um trabalho especial que eles estão fazendo juntos agora, a série Bom Dia Verônica. A conversa aconteceu lá no estúdio da Netflix. Vamos ouvir juntos? Toca daí, Ju! Eu sou a Juva Lauer e tenho a honra e o prazer de receber Tainá Miller e Rodrigo Santoro. Sejam muito bem-vindos ao Mamilos. Obrigada. Obrigado. Vamos começar com você, Tainá. Conta pra gente quem é você na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Meu Deus do céu. Tô na terapia para tentar descobrir, né? Eu acho que a análise... Você já fez até filosofia para tentar descobrir, Pois né? é, mas não chego lá. Eu tenho pistas, aí quando eu acho que achei, escapa da minha mão, porque eu acho que a vida é assim, né? Quando a gente acha que encontrou, que achou a resposta das coisas, ela escapa. Acho que esse é o grande jogadinha do universo, né, com a gente aqui nesse planeta Terra, assim. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, na verdade, só sei que nada sei. É isso. Sócrates sabia de tudo, na verdade. A gente muda de fase no jogo. A gente muda de fase no jogo, exatamente. Mas cara, eu sou, na verdade, uma menina de Porto Alegre que... Menina não sou mais, né? Mas, assim, era uma menina que saiu de Porto Alegre cheia de sonhos. Daquela coisa bem clichê, né? Com uma mala na mão, literalmente, uma passagem só de vinda para São Paulo. E que acho que fui construindo, assim, os meus sonhos com muita persistência, muito perrengue. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada já no que eu me propus, sabe? Olha, já falando de trajetória, porque a sua trajetória é longa, você já fez vários papéis muito diferentes, inclusive você fez uma patricinha odiosa, suas palavras, não minhas. Você fez o Clarina, que é um casal que impactou a vida de várias mulheres no mundo inteiro, que tem fãs até na Rússia. É verdade. Eu queria que você me falasse um pouco de o que você gosta de trabalhar em novela e que história você ainda gostaria de contar no horário das 9. Nossa, que história eu ainda gostaria de contar? É muito difícil essa pergunta, porque eu gostaria de contar muitas histórias, assim. Eu sou viciada, na verdade, em histórias, tanto em consumir quanto criar histórias na minha cabeça, se eu não gostei de escrever, e de viver essas personagens. Então, mas me interessa personagens que tragam alguma coisa de ousada, assim, um pouco fora da caixa e que, principalmente, tragam algum debate social, sabe? Isso eu acho que talvez se eu for apresentada para duas personagens e uma delas tiver isso, eu vou escolher essa, assim, porque sou jornalista de formação. Então, para mim, trazer a realidade para dentro da ficção e, enfim, vice-versa. Discussões na sociedade. Para mim é o meu barato, assim, é o que eu gosto. Muito bom. Já que você está falando disso, no cinema você fez o Tropa de Elite 2, que propôs boas discussões, né? Exato. Eu estava revendo uma cena ontem, também bem forte, que não deixa de trazer também na cena um pouco do que vai falar o Bom Dia Verônica, a violência contra a mulher. Essa discussão andou bastante na sociedade de lá até hoje, né? Eu queria saber, assim, o cinema abre algumas possibilidades que a TV não necessariamente tem. É outro tempo, outro processo, outras histórias. O que para você trabalhar em cinema, qual é a grande diferença de novela? O que você gosta? Bom, duas diferenças bem básicas. Primeiro que o cinema é uma obra fechada, a gente lê o roteiro, a gente sabe qual é a trajetória da personagem, né? Como é que vai acontecer do início, meio e fim dela. A gente consegue, inclusive, desenhar um pouco melhor. E isso tem coisas maravilhosas para o nosso trabalho, mas a novela traz o oposto. A gente nunca sabe para onde vai e o público está sempre participando dessa trajetória, o que para mim, especialmente, é a delícia de fazer novela. Se eu fosse dizer assim, o que eu gosto de fazer novela é isso. Eu gosto desse jogo com o público, sabe? Eu acho que eu gosto de que, às vezes, a personagem começa de um jeito e vai parar em outro lugar, que nem eu, nem talvez o autor ou a autora imaginasse, porque o público vai conduzi-lo junto. Então,
tem essas duas diferenças básicas, mas na feitura, assim, né, no set, acho que é a questão da rapidez. No cinema, geralmente, a gente tem mais tempo para fazer cenas mais elaboradas. O próprio tempo do cinema, o tempo de tela, né, de dramaturgia ali, pode ser um tempo um pouco mais estendido. E a novela é radiofônica, né? Ela tá tudo dito ali, é o folhetim, né? Porque a pessoa tá ali fazendo outra coisa e ela tem que escutar o que tá acontecendo. E também, se ela perdeu, sei lá, quantos capítulos, ela tem que chegar e tem que entender. Então, são coisas bem diferentes, assim. Eu gosto das duas, assim. Eu acho que o Brasil, o Brasil é um país que faz muito bem novelas, né? Então, eu gostei de ter... Eu fiz, acho que 9 novelas, assim. E, quem sabe volte a fazer também. Já que você estava falando de jogo com público, de você gostar de jogar com público e tal, você faz teatro também, não basta novela? Não basta cinema. Faz teatro também. E você colocou no teatro dos filmes que eu mais gosto, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Eu amo esse filme. Qual é o barato de você fazer uma personagem quando você não tem tela verde, você não tem efeito especial, você não tem pós, você não tem nada, você tem ali no valendo? Pra que fazer isso? Pra que se colocar nessa situação? Não gosto de improviso, meus programas são todos editados. Eu penso nisso antes da estreia. Antes da estreia de teatro, assim, aquela estreia pra classe, que tá todos os amigos ali, entendeu? Que nervoso. E aí você tem que entrar no palco e você tem que, assim, não tem corta, não tem faz de novo, não tem vou fazer mais uma vez. É ali, é ao vivo, quem sabe fazer ao vivo. Aí eu me pergunto, gente, por que eu me boto nessa situação? Mas aí eu entrando no palco e quando acaba eu lembro, sabe? É uma droguinha, né? É uma cachaçinha, a gente gosta. Eu não gosto de esportes radicais, por exemplo. Poderia gostar, aquela coisa de ser um morceguinho que... Não tem aquelas pessoas que se jogam em precipício com a asinha. Eu acho uma loucura aquilo. Mas às vezes para as pessoas, para esses caras pode ser mais fácil se jogar com a asinha do que entrar num palco e falar. Eu prefiro esse tipo de aventura, digamos. Mas eu amo fazer teatro, amo. Eu acho que é um lugar que eu... falei palavrão, você entra, né? No Mamilos pode, fica bem à vontade. Mas enfim, teatro! Eu gosto de fazer teatro, porque é onde eu me sinto azeitando ali, sabe? No contato com o público. Pode de novo. Eu sou uma má influência, a gente fala muito palavrão. Mas enfim, ouvir a risada da plateia no ao vivo, pra mim não tem preço, assim, o feedback na hora, né? Essa troca que é muito viva. Uhum. Você estava falando de novela ser folhetim, eu achei muito gostoso, como eu sou podcast, né? Eu não posso deixar para não dizer que eu não falei de Flores, eu vou falar da minissérie em áudio que você fez, que não é uma coisa comum no Brasil ainda, não é uma coisa que a gente sabe fazer. E é muito louco, porque a gente justamente tem essa tradição de radionovela. A gente sabia fazer isso, sabia. Exato. E agora, quando a gente já tentou fazer, você coloca ator para fazer áudio... E, tipo, você não tem os outros suportes, não tem o seu rosto, não tem a sua roupa, não vai ter uma maquiagem pra contar, você só tem a voz. Pra não ficar caricato, pra você conseguir transmitir tudo, é difícil. Conta um pouco dessa experiência. O que você achou? Porque deve ter sido diferente pra você também. Super diferente. Por coincidência, minha primeira personagem em novelas foi uma radioatriz. E aí foi engraçado isso, achei uma coincidência legal. Esse projeto do Batman, o Daniel Rezende, que é um grande amigo meu, com quem eu já trabalhei no Tropa 2, ele foi montador e no Bingo, o Rei das Manhãs, ele me chamou para fazer a Bárbara Gordon, que é uma personagem muito legal, né, antológica. Eu sempre gostei da história do Batman e eu topei o desafio. Eu tava ensaiando O Brilho Eterno. E eu lembro que até era uma coisa assim, que era uma loucura, porque eu saía da gravação, o dia inteiro gravando no estúdio, ia ensaiar, chegava em casa, ainda botava a criança para dormir, sei lá. Era uma loucura, mas foi uma experiência deliciosa, porque justamente por a gente não ter o compromisso, né, da careta, às vezes é bom fazer careta, eu gosto de fazer careta, entendeu? Para dar a entonação da respiração, dar o tempo certo das coisas, foi um super exercício. Bom, eu contrastei com o Gugu Madeira, né? O Gugu Madeira, assim, para mim é um gênio, e a gente se divertiu muito. E eu gosto do resultado. Eu gosto do resultado. Depois que eu ouvi, assim, eu falei, caramba, tá tudo ali. Gente, o primeiro episódio que eles estão fazendo uma autópsia, eu falei, em áudio não dá, galera. Porque você entra muito, entendeu? Entra muito. E vai pra uma coisa bem ancestral da gente, que as histórias começaram pela oralidade, né? A gente é um bicho que senta ao redor de uma fogueira e um conta a história pro outro. Então, eu acho que bate num lugar ancestral, assim, pra gente. Perfeito. Vamos pro Rodrigo, então. Quem é você na fila do pão?
Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o pai da Nina, eu sou um entusiasta dos esportes, eu sou um amante das artes e da mãe natureza, eu sou um ator e um ser humano em permanente desconstrução e construção. Faço terapia também há muito tempo. Bom. Façam terapia, Recomendo, gostoso demais. como puder. Mas também estou procurando saber. Boa. Se você já soubesse a resposta, eu ia achar pouco interessante. É difícil de saber. Você já fez um monte de papel de galã, você já fez em novela, você já fez nas Panteras, mas o meu preferido é de um filme que comemorou agora 20 anos, Simplesmente Amor, que inclusive tem gente, não sei quem, que assiste todo o Natal. Tradição de família. E aí você contou numa entrevista um negócio muito legal, que você, do dia que você chegou na leitura do roteiro em Londres, e de repente... Ela fala que ela é a menina que veio de Porto Alegre, gaúcha foca na bota, mas o pequeno José Carioca chega em Londres e, de repente, tá lá Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman, o Mr. Bean. Você falou, por que eu tô fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, o meu nominho lá no papelzinho, cara. Não, na verdade, eu não sou Zé Carioca, eu sou Zé Petropolitano. É mais eu sou ainda. Da Serra do Rio de Janeiro. Ah, vamos entender que eu venho realmente de uma cidade que não era uma cidade grande, né? Não é uma cidade grande, Petrópolis. Gente, a gente teve aqui a Bruna Marquezine falando de síndrome da impostora, que ela falou super bem. E eu acho que a gente tá mais acostumado a falar com mulher sobre síndrome da impostora. Conta pra mim como foi segurar essa marimba e se tem hora que você ainda fala, Gi, não vou dar conta disso aqui, o que é isso? Onde é que eu me meti? Isso aconteceu algumas vezes na minha jornada. Mas nesse caso específico que você falou do eu fiquei nervosa por você. Quando você narrou isso, eu fiquei nervosa. Então, eu não segurei a marimba. Não existe segurar a marimba nesse momento. Eu tive, inclusive, uma tremedeira nas pernas. Não sei se você leu, se estava nesse depoimento que você leu. Mas eu sentei, era uma mesa comprida. Primeiro, quando eu cheguei, eu dei de cara com todos eles. Eu tinha chegado de viagem, eu vim do Brasil. E a maioria deles, acho que todos, viviam em Londres. Então eu cheguei, aquela mesa comprida, com as plaquinhas com os nomes. Aí tava a Emma Thompson com, agora o Alan Rickman falecido, mas o Alan Rickman, já ali no canto, tomando um chazinho. E o Liam Neeson ali na outra mesa sentada. Foi uma coisa tipo, tô na sessão da tarde. Tô dentro de um lugar absolutamente surreal mesmo. Até por serem muitos atores. E esses atores, aqueles britânicos que eu cresci admirando. Então eu tive essa sensação. Para minha sorte, a Laura Linney, que era minha parceira no filme, que eu estava sentado do lado, é uma pessoa encantadora. E ela percebeu. E na hora que eu sentei, aí do meu lado estava Rowan Atkinson. E eu não sabia quem era exatamente. Falei, Rowan Atkinson, eu já ouvi esse nome, quem é? E ele não tinha chegado. Todo mundo começou a sentar, de repente entra, eu falo, e o Mr. Bean? Era ele. O Mr. Bean é o Rowan Atkinson. Sentou do meu lado, eu falei, aí era ele aqui e a Laura aqui. E na hora que ele sentou e que eu, do outro lado da mesa, exatamente onde você está, era a Emma Thompson na minha frente, o Liam Neeson aqui e o Alan Rickman aqui. Que marimba que se segura nesse momento. Eu comecei a perna começou a fazer assim, ó. Totalmente involuntariamente. Eu falei, e aí ia começar a leitura. Aí ela sentiu, ela botou a mão no meu braço e falou, calma. E vai dar tudo certo. E eu tava com medo de gaguejar. E eu gaguejei. Na minha primeira fala, eu falei assim, não é que eu gaguejei, mas eu falei totalmente inseguro, tateando, não querendo errar na frente daquelas pessoas. Foi meio isso. Mas deu certo. E esses atores, né? Essas pessoas, quando eles são mesmo, eles não precisam provar nada para ninguém. Então são pessoas muito generosas e, sabe, sem nenhuma pompa. Então eu fui muito bem recebido. Eu me senti muito acolhido.
Então, mas apesar de você ter essa carreira internacional que é super consolidada, você faz bons projetos no Brasil, como a temporada do Sessão de Terapia, que você fez o psicólogo Davi, né? Cara, você já fez novela, Hollywood, série em streaming, cinema, são coisas muito diferentes que têm um jeito de fazer diferente e um impacto diferente. O que você mais gosta de fazer e por quê? O que eu mais gosto de fazer é meu trabalho. O que eu mais gosto de fazer. Não, isso é não responder a pergunta. Não, é responder de forma objetiva. O que eu mais gosto de fazer... É o operáriozinho do entretenimento, é isso. Me dá um trampo, me dê uma missão, eu vou cumprir a missão. Isso, e eu vou além do entretenimento, eu vou nas questões, como é o caso de Bom Dia, Verônica. Sim. Né? Que a gente está levantando uma questão super importante, como é o caso de 7 Prisioneiros, como é o caso de Carandiru, como é o caso de Bicho de 7 Cabeças, e por aí vai. Então, o que eu mais gosto de fazer é ter esta possibilidade. Caramba, eu vou contar essa história e vou conhecer esse universo. E vou mergulhar num universo que eu não conheço. Uhum. Então, o clássico do ser humano é... e essa roupa aí que ela tá usando? Uhum. A cabeça, né? O clássico é julgar. Sim, o clássico é tentar compreender de uma forma mais superficial e montar uma opinião. Sim. O que o artista faz? Eu posso falar, pelo menos, da minha experiência. Tira tudo isso, bota no ponto neutro do carro e se aproxima para poder olhar com olhos de quem quer ver. Não com olhos de quem quer julgar ou entender ou formatar. Encaixar. Então, esse é o primeiro movimento desse ofício, por isso que é o que eu mais gosto de fazer, onde você se aproxima do outro, você começa a conhecer, você fala, você quebra os seus próprios preconceitos. Sim. E aí você começa a entender aquela história, não, então é assim, então isso te dá espaço interno e você começa a olhar com mais empatia, com menos preconceito, com mais compreensão, né? Então amplia o seu olhar. Isso para mim é o que eu mais gosto. Independente da plataforma. Independente do jeito, porque você falou bem, são formas diferentes. Numa novela você conta uma história em, sei lá, 8 meses, 100 e tantos capítulos. Num filme você conta em 2 horas. Numa série, nós estamos contando em 3 episódios. O que isso muda? Numa novela tá muito mais diluída a história. Em 3 episódios é... 1, 2, 3. Então, como é que cada olhar, cada detalhe, num espaço curto de tempo, vai ter mais impacto e vai precisar comunicar muito mais do que um folhetim que se dilui em 8 meses. Então, são só formas diferentes de trabalhar e de se relacionar. Mas, no fundo, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Criando personagens, falando do fenômeno da vida, falando da complexidade do ser humano, tentando colocar a gente tenta se colocar no lugar da personagem. Esse é o nosso exercício, apesar de não ser possível, mas a gente se aproxima, a gente tenta compreender e expressar. Já que você está falando tanto de compreender, de expressar, de mergulhar no outro de uma forma empática, fico muito curiosa por que você quis explorar o território emocional de um homem vil, perverso, que é o Luca em 7 Prisioneiros. Ele te exigiu isso, né? Você conta nas entrevistas que você tentou se aproximar dele com empatia para entender de onde ele vem, por que ele é quem ele é. Por que você quis fazer isso? Assim, eu não queria passar 1 minuto na presença dessa pessoa. É porque a gente não... Não, é porque a gente não faz só a coisa que dá prazer, né? Se fosse assim, era Disney. E não é a Disney, né? É vida. Então, vida tem os 2 lados. Eu posso fazer uma opção de ficar fazendo personagens mais próximos de mim, que eu tô sempre bonito, que eu vou ser sempre aceito. Legal. O herói, o salvador. Mas eu não acho isso tão interessante como artista, como alguém que tá falando do fenômeno, da complexidade do ser humano. Você precisava ir no Luca, é isso. O Luca chegou para mim, foi um processo longo que eu não vou contar tudo porque não dá tempo, mas ele chegou para mim, ele não tinha sido escrito para mim, ou seja, eu não teria o physique do role dessa personagem. Ele tinha sido escrito para um outro ator, quer dizer, não para um ator específico, mas para um outro physique, um outro tipo. O diretor se aproximou de mim, a gente conversou durante 4 horas e ele, de certa forma, argumentou o porquê que ele achava que eu era a escolha certa para essa personagem. Eu
acreditei, concordei, encarei o desafio, nós trabalhamos na personagem e o que eu achei interessante foi justamente isso. Vamos entrar em contato com a escuridão, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Ele não quer dizer que a gente exerça, mas o ser humano tem todas as coisas dentro, né? Então, como é que entra em contato? Foi dolorido, mas eu tinha minha filha que todo dia que eu chegava, ela me abraçava e me desconectava desse mundo. Então, e me ensinou muito. Olha, já que a gente está falando em vilão, vamos entrar para a nossa parte que a gente está falando do Bom Dia Verônica, porque já que é para falar de personagem asqueroso, eu só tô olhando para você porque é trabalho. Não, quero deixar bem claro. Nunca pensei que quando eu conhecesse o Rodrigo Santoro, eu só ia querer olhar para você. Mas é verdade. Eu tenho a impressão que o Rodrigo veio pro Bom Dia Verônica para dobrar a aposta dos antagonistas anteriores, né? E aí, Tainá, você falou do Gianecchini, que você tinha o quê? Nojo. Ai, E do tive. Rodrigo? É o Você ficou spoiler. com o quê, querida? Porque assim, eu não posso ver a cara dele, é só trabalho mesmo, mas assim... Eu não posso dar spoiler, mas assim... Rodrigo é um ator muito dedicado, né? Eu acho que se fosse definir esse ator aqui, é dedicação e, tipo, empenho no mergulho profundo do personagem. Eu acreditei em tudo aquilo. Foi Então, bonito. assim, cara, foi muito convincente e tive sensações, assim, diversas ali, estando ali. Esquisito. Esquisito é bom. Esquisito. Esquisito é bom, misterioso é bom, ambíguo é bom. Ô, querido, você não tem medo de apanhar na rua, não? Esquisito. Brasileiro é passional. Você não tem medo de apanhar na rua? Olha, poderia que ter você é acontecido. grande? É Não, meio isso? poderia ter acontecido com o Luca. E muito pelo contrário. Eu recebi um feedback de uma galera que eu nunca imaginei que fosse o público desse filme. E um feedback extremamente interessante. O Luca, ele vem de uma classe muito... a classe soterrada, e ele não tem redenção. O Luca, humanizar não é redimir a personagem. Não é defender a personagem. Jamais. Mas ele foi humanizado no filme. E isso foi percebido por esse público. Eu tinha um feedback incrível. Não queriam me bater. E você acha que não vão querer te bater? Agora, vamos ver. Não sei. Pode ser. Uma pessoa confiante, né? A pessoa fez muito tempo de Não galã. vai bater, não vai bater. Não. E até porque eu sou totalmente contra a violência. Então eu vou Então, tentar vai morar conversar. fora um tempo, né? Pra gente tirar do sistema. Não, ou se for o caso, eu tenho pernas compridas. Eu corro. Corro muito. Falar em pernas compridas, a preparação física dessa série, ela é muito demandante, né? Sim. Tanto, cara, você fez as coisas sem dublê, você é o Tom Cruise, né? Eu fiz- maravilhosa, cara. Cara, eu fiz na primeira temporada uma coisa que eu fiz que eu não sabia que eu faria, por exemplo, mas quis fazer e me surpreendi que, olha, eu consigo fazer isso. É aquela coisa mais precision driver que fala. Que é dirigir, assim, com o carro todo, enfim, estourado e tal. E fazer manobras. Eu achei isso o máximo. O máximo. Mas, assim, até por uma questão de protocolo da empresa e tal, em algumas cenas tem que ter dublê mesmo, né? Não tem como arriscar e, enfim. Exato, exato. Mas eu gosto de fazer as cenas de luta, principalmente, assim, foi pra mim um super desafio. Porque eu vinha de uma história, né, de cinema e novela e não sei o quê. Eu nunca tinha feito uma personagem de ação. Aliás, hoje em dia tá melhor, mas, assim, são poucas as oportunidades que as atrizes tinham até então de explorar esse lado da ação, né? Então eu fui aprender Krav Maga, boxe chinês, jiu-jitsu. Fiquei treinando. E era pra segunda temporada, então, que era a pandemia, eu só treinava, assim. E foi legal isso, sabe? Você levou pra vida, né? Eu vi você falando que o boxe te ajuda até a dormir. Eu tenho essa relação com o boxe também. Eu já fiz vários esportes. E eu acho que o boxe te dá uma coisa que eu não vejo nos outros esportes, que eu gosto, pratico vários, mas assim, o nível de descarrego que você faz no boxe, eu não acho que tem em outras coisas. Correr, dar uma Tem entrada algo que se boa. compara. Já jogou tênis?
Não tem juro pra isso, não. Mas, assim... é que eu acho que o lance de bater em alguém, né? Não, alguém não, no saco, né? Mas você pode personificar ali, dependendo do dia. Se você fizer a aula em academia mesmo, tem trocação mesmo. Com a Mas proteção. mesmo o saco, depende da imaginação, aquele saco te convém muito naquele dia. Né? Literalmente o dia do saco cheio. O meu personal foi bater mesmo, no caso. Se eu não tiver com a... Mas você bota se eu não proteção? tiver não, ele vai bater de leve, mas encosta. ele vai falar qual muito é leve. a sequência, né? Se eu não voltar a mão na hora certa, eu vou tomar aqui. Eu vou tomar. Claro, eu também. Porque, né? E isso te dá essa... Eu acho que a gente tem pouca oportunidade como mulheres de permitir que a raiva venha. Entendeu? A gente suprime. A minha sensação com o boxe foi, eu não sabia o quanto de raiva eu tinha. Entende? Todas as coisas, as micro coisas, eu sou uma pessoa raivosa, no caso. Isso te dá energia. Eu também. Te propulsiona. Isso não é ruim. Me identifico Só que com eu você. baixo tudo, porque eu acho feio, não é legal, não sei o que. O tom da minha voz Não é mostra que eu sou uma aceitável, pessoa raivosa, né? Eu tenho muita energia. O box, ele te deixa consciente do quanto de raiva circula no teu corpo e dá um lugar pra você Dá um colocar, direcionamento. não é? Me identifico 100% com você. Eu também sempre fui, digamos, a raiva sempre foi muito positiva na minha vida, assim, porque eu acho que eu escolho sempre entre ser vítima do destino, das coisas ruins que me acontecem, eu prefiro ter raiva. É, Verônica. Porque e eu acho que não é à toa, né? Verônica. Exatamente. Eu prefiro ter raiva do que ficar, meu Deus, me lamentando, coitadinha de mim. Então, isso sempre foi muito positivo, mas, ao mesmo tempo, claro que é uma coisa que você também vai manejando, né? E, tipo, a maturidade vai ensinando. E pra mim, ter feito a Verônica, gente, pra mim foi um descarrego, Não uma é? delícia. Eu fico olhando as cenas e eu falo, pô... Na terceira temporada tem uma cena, assim, que eu lavei a minha alma, assim, meu Então, a Deus. gente vai falar dessa cena, calma aí. Antes eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, porque além do preparo físico, você mudou fisicamente pra construir esse personagem. Tem um lance com o cavalo, uma fisicalidade com, né, uma intimidade super com o cavalo, que eu vi que você falando que você gostou. Você já andava de cavalo? Você tinha essa intimidade com o cavalo? Já, desde pequeno. O Westworld você também queria que tivesse sido mais, muito mais. Inclusive ia ser mais, acabou não sendo, mas o fato é que me animou muito a ideia de poder trabalhar com cavalo, porque eu cresci com um cavalo, e eu, na verdade, assim, como as pessoas têm, às vezes, um bicho de estimação, um cachorro, um gato, o cavalo, para mim, ele ocupa esse lugar do afeto, da conexão. E é muito curioso, porque a maioria tem gente que tem medo, fala, é muito grande. Você não sabe como o cavalo é dócil. Como você olha no olho, como você se comunica com o cavalo. E aí aqui a gente teve ajuda, né? Eu encontrei um camarada, o nome dele é Guto Petri, e ele é um jovem do Sul, fazendo pesquisa no YouTube. E aí eu falei, Zé, podemos trazer esse menino para me ensinar a coisa da Doma Índia? E aí eu fiz um workshop com ele, eu trabalhei com cavalos, depois eu fui procurar o cavalo do Jerônimo, aquele cavalo que está na série. Ele foi uma busca, eu fui em 3 ou 4 aras experimentar os cavalos, ele precisava ter algumas coisas, precisava ser visualmente interessante. Então essa foi a parte muito prazerosa e divertida. Eu fiz todas as cenas que estão lá, eu que fiz. São lindas, tem umas cenas muito São bonitas, o cavalo também tá incrível. Vamos falar da cena que a Tainá gostou de fazer? Você tem uma cena quente na série. Como foi porque eu não consigo evitar, como mulher, de ficar pensando, cara, tem um monte de gente. Porque eu acho que é isso, vindo de podcast, que me deixa tensa. Você consegue fazer entrevista em áudio, eu crio uma bolha que você esquece que isso vai para milhões de pessoas. Estamos falando de cenas diferentes. Claro que sim. Sim. E eu acho que esse negócio de quanto tem de luz, de quanto tem de gente aqui olhando, isso me tira muito da entrevista. Isso para mim é um desafio fazer. E aí, quando eu te vejo fazendo uma cena quente, uma cena de sexo, eu falo, meu Deus, tá lindo, eu acredito naquilo. Só que tem tudo isso aqui, eu não consigo nem conversar com as pessoas, com esse circo. Imagina uma cena dessa. Me ajuda, me conta como faz. A gente vai acostumando, né? Ao longo, né? A gente vai acostumando, assim, tanto a abstrair, quanto a integrar também, assim. Eu acho que foi uma cena que eu me senti muito à vontade, sinceramente, porque eu estava entre amigos, né? Eu já imagino terceira temporada, então o Flavinho Zangrande,
o Zé, né? A gente passou por tanta coisa. O Rodrigo, super parceiro, super generoso, assim, e atencioso mesmo ali, sabe? Eu acho que era uma cena delicada, porque sempre é, a gente não pode fingir que não é. Nós, como mulheres, sabemos que a nossa nudez, ela tem um outro significado na sociedade do que uma nudez masculina. Mas eu me senti muito acolhida, de verdade, assim, não foi, e não vou dizer assim, eu sempre me sinto, não, já tiveram trabalhos onde eu não me senti, que foi terrível, foi, sabe, não gostei, foi traumático até, mas nesse específico, sempre me senti muito acolhida, muito à vontade, assim. Eu acho que tem uma coisa também, desculpa te interromper, da condução do set, para esse tipo de cena, né? O Zé Henrique, nosso diretor, é extremamente cuidadoso. A gente tem também hoje a figura do coordenador de intimidade, que é uma figura que está ali para que todos estejamos confortáveis com o que a gente está fazendo. E a equipe fica reduzida, não é tudo isso. Nesse momento, a maioria dos diretores, o Zé especialmente, então quem precisa ficar aqui nesse momento? Você. O resto vai tomar um cafezinho. E aí a gente fica ali e faz... Não fica no monitor também. Não, eu acho que tem um lance de que serve pra trama. Tá contando uma coisa que serve pra trama. Fundamental. Eu acho que é isso, né? Não. Que nos incomoda também como mulheres. É o gratuito. É o passar pelo lado atrás quando não precisava, né? Não, e que você sabe que tá a serviço de contar a história. Não, ali, inclusive, a cena é extremamente importante para a dramaturgia. Total, ali O que ele descobre, por que eles se envolvem, ela é absolutamente... parte da história. Gente, já estão pedindo para eu encerrar. O que a gente pode esperar da temporada final de Bom Dia, Verônica? Muitas surpresas, catarse. Vingança? Será? Essa mulher vai parar de sofrer, pelo amor de Deus. Bom dia, quem sabe, né? Bom dia. Bom dia, eu gostaria. Vamos ver. Será que ela vai ter um bom dia? Ela merece. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Netflix, por essa oportunidade. Até a próxima, pessoal. Mamileiros e mamiletes. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.